Saiu o resultado de Auren há pouco tempo e olha só o que aconteceu com a empresa. Tava lá nos seus 8,88, que já não é um preço tão elevado para ela, levando em consideração os preços dos últimos anos, e já caiu ali 5%. Se a gente levar em consideração os últimos 5 anos aí já chegou em momentos de custar 15,78. Tá acumulando uma queda aí de praticamente 50%, né? Então hoje a gente vai entender quais foram os resultados da Auren, porque neste relatório agora já tem ela incorporada com a ESB. Se você ainda não sabe, pelo amor de Deus, né? Tá desatualizado. A Auren comprou a ESB e a ESB foi incorporada. Os acionistas da ESB tiveram 3 opções e uma delas era pegar a Auren ali e colocar agora na sua carteira ao invés de a ESB e a Auren, beleza? Tem um vídeo bem específico sobre isso, se você quiser assistir. Ele já passou, né, do tempo, mas agora nem existe mais a ESB, é só a Auren, que inclusive se tornou a terceira maior geradora de energia elétrica do Brasil. Se a gente pega as maiores geradoras de energia elétrica do Brasil, a gente tem 3. A gente tem nessa ordem, né? Eletrobras, então tem lá a Elet gerando praticamente 40 gigawatts, depois vem a Engie, e a Engie ela tá ali na casa dos 10, e depois vem a Auren, e a Auren tá aqui na casa dos 8,8. Então se a Auren der mais uma forçadinha, né, ela ultrapassa ali a Engie. Lógico que a Engie ela não é só geradora, mas a Auren deu um salto quântico aí, né, que ela era 14ª posicionada ali na geração, e agora realmente tá gerando pra caramba. O problema é que você não pode querer crescer a qualquer custo. A Auren ela está na minha carteira, deixa eu mostrar pra vocês, e eu já estou acumulando uma queda aí de 28% na Auren, né? Eu comprei a Auren há um tempo atrás, mas já era depois daquela época de otimismo dela, que ela chegou a bater seus 16, né? Ela deu uma quedona lá de 15%, 20%, agora dá pra comprar, e você vê que você nunca vai acertar o fundo do poço. Lógico que naquela época ela não tinha ainda intenção de comprar a ESB, né? E depois que comprou a ESB, ela se tornou muito alavancada, tanto que eu não tô aportando mais na Auren. É uma posição da minha carteira que não é irrelevante, já tem 13k aqui, não é irrelevante, mas é uma posição de risco que eu não estou aportando no momento, e agora a gente vai decidir se faz sentido a gente voltar a aportar nela, se faz sentido a gente aumentar um pouquinho a posição, justamente por conta da oportunidade que tá aparecendo. Lembra que nem tudo tá aqui na caneca, né? Ó, dá o zoom aí na caneca. Nem tudo que cai é oportunidade. A Auren tá caindo. Será que é uma oportunidade? Nem tudo que cai é oportunidade. Precisamos ler o relatório, beleza? Então, você, para me acompanhar, você vai digitar aí Auren 3RI, aí você vai entrar aqui no site da Auren, vai vir aqui na parte de resultados, e aqui na parte de resultados você vai baixar o release de resultado. Eu vou usar uma paginazinha do release de resultado para te explicar uma coisa, e aqui a apresentação de resultados, beleza? Vamos primeiro para a apresentação de resultados, e aqui você consegue perceber que já tem ajustado todo o resultado com a ESB. A ESB foi incorporada, se eu não me engano, ali em outubro, novembro, então já teve resultado da ESB aí junto com a Auren. Então vamos lá. Aqui ela diz, ó, conclusão da aquisição, dia 31 de outubro de 2024, resultando na terceira maior geradora, 8,8 gigawatts. Captura de sinergias, 43 milhões de sinergias capturadas, e o CEO inclusive fez essa previsão, né, bem antes de soltar esse relatório, que foi lá em outubro, novembro, falando que ia economizar mais ou menos uns 250 milhões em um ano com sinergias. Como assim sinergias, né? Pô, imagina só que eu tenho aqui uma geradora e outra geradora. E aí, essa aqui é da Auren, essa aqui é da ESB. Aqui eu preciso contratar o cara que opera tal máquina, e aqui eu preciso contratar outro cara que opera a mesma máquina. Então tem duas máquinas iguais, só que como são empresas diferentes, eu preciso de duas pessoas, porque eu não posso pegar o funcionário da ESB e mandar ele trabalhar na Auren. Quando eu comprei tudo isso e agora eu consigo, com o mesmo funcionário, não é só um exemplo ridículo aqui, mas para você entender o que é sinergia, com o mesmo funcionário operar as duas máquinas, eu cortei gasto. Então essa sinergia, na verdade, que ele tá querendo dizer é que dá para otimizar gasto. E além de otimizar gasto, melhorar alguns desempenhos. Porque imagina que esse funcionário da Auren, ele era mais ágil para mexer nessa máquina e conseguir gerar mais energia do que esse outro funcionário da ESB. Agora eu pego esse funcionário da Auren, ele mexe também aqui na máquina da ESB, que antes era uma geradora da ESB, agora é tudo da Auren, e aí eu consigo mais geração de energia, consigo mais proficiência, consigo gastar menos. Então isso aqui é economia, né? Lembra que o lucro da Auren estava na casa aí de 200, 300 milhões por trimestre. E o que ele planeja economizar só com sinergia é 250 milhões ao ano. Então é uma baita notícia, é uma notícia boa, né? Por enquanto tem nada de errado. Vamos lá. É que ele fala sobre melhoria dos ativos adquiridos, plano de recuperação de performance, gestão estrutural de capital, economias já alcançadas, fizeram uma nova emissão com 2,5 bilhões em debêntures com custo competitivo, foi CDI mais 0,6, concordo, né? O CDI, ele realmente tá muito alto e tem a tendência de aumentar. Juro futuro, inclusive, se você digitar, ó, você que não sabe pesquisar juro futuro, você digita assim, ó, juros futuros hoje. Olha lá pra você ver. O tanto que é difícil você pesquisar juro futuro, né? Porque pra você que tem, não sei de onde você tira isso. Digita lá juro futuro, DI, que é da taxa CDI, tá? Depois ela vira a taxa CDI. Então você clica ali, ó, juro futuro, vou clicar aqui em gráfico, vai aparecer aqui, ó, esse clube dos poupadores, é bem bom
bom de olhar é que você consegue ver, ó, o juro futuro de 2025, de 2026, de 2027, 2029, tá tudo aqui, ó. Ó o juro futuro lá para 2029, 14,46, 14,41, 14,55. Lá para 2035 tá 14,59. Ou seja, o juro futuro, a expectativa do juro futuro é de 14,5. 14,5, essa é a expectativa. A dívida aqui, CDI mais 6, é uma dívida barata, porque o spread do CDI é barato, 0,6. Porém, o CDI tá caro, então acaba sendo uma dívida cara, porque vai pagar ali, na expectativa, 15% ao ano. Então a empresa, ela, para poder ficar no 0 a 0, ela tem que ter um ROI de 15% ao ano, um ROIC, né, desse dinheiro emprestado, dinheiro terceiro, 15%. Isso pressiona um pouco. Então, dívida, lembra que eu falei para vocês quando começou a crise? Começou essa alta de juros, né, ali na metade do ano de 2024, eu falei, galera, agora é a hora de você olhar mais para sua carteira em fluxo de caixa. Então você tem que olhar para geradores de dividendos, fundos imobiliários, ações que pagam dividendos, pra você aumentar o seu fluxo de caixa, porque agora vai começar a cair a bolsa. E começando a cair a bolsa, você vai ver que as empresas mais alavancadas vão cair pra caramba. E aí, você pode, inclusive, caso você queira arriscar a sua carteira, usar o fluxo de caixa que você construiu, porque você comprou ações, fundos imobiliários que aumentam o seu fluxo de caixa, todo mês está te pagando, todo mês está recebendo dividendo. Você pode usar esse dividendo para comprar essas empresas que estão mais descontadas. Mas você tem que tomar muito cuidado com empresas altamente alavancadas, porque com a taxa de juros subindo, vai correr o lucro dessas empresas. Então você tem que estar acostumado e você tem que estar preparado para não receber dividendo dessas empresas, para que ela caia pra caramba. E a gente vai fazer uma conta bem legal hoje aqui, o quanto que a Auren deveria valorizar aí no curto, médio prazo, para poder valer a pena nosso investimento nele. Porque lembra, quando eu tiro o meu dinheiro e invisto na Auren, Léo, porque agora a Auren tá baixa, mas depois quando ela recuperar e quitar a dívida dela, ela vai subir. Beleza? Isso é verdade. Isso é verdade. Só que isso é uma meia verdade. Por quê? Se eu estou investindo num ativo bom hoje, que não tem o problema da Auren, não tá alavancado, ele também não vai subir quando a bolsa recuperar, quando a taxa de juros cair, o Banco do Brasil também não vai subir, quando a taxa de juros cair, a Taesa também não vai subir, quando a taxa de juros cair, a Semig também não vai subir, quando a taxa de juros cair, a Sanepar também não vai subir. Então por que você tá atribuindo a subida só à Auren? Porque, lembra, até a Auren quitar essa dívida, as outras empresas vão te prover fluxos de caixas. Então você tem que lembrar sempre do custo de oportunidade. Esse ensinamento para esse vídeo aqui, cara, se você aprender isso pra sua vida, você vai errar muito menos. Tem que saber sobre o custo de oportunidade. Quando você investe em Auren aqui, no caso, você tá deixando de investir em todas as outras. Então não é só um investimento em Auren, é um desinvestimento em todas as outras. Tem que saber escolher bem certinho ali na hora de fazer seus investimentos, tá? Então, mais dívida, né? Então aqui a gente viu ponto positivo, aqui a gente viu ponto positivo, aqui ponto positivo, aqui ponto negativo, né? Mais dívida, realmente, nesse momento, é ruim, né? Liderança na comercialização de energia. Realmente, ela sempre comercializou muito mais energia do que todos os pares. Inclusive, ela já era campeã em venda de energia antes de incorporar a ESB. Agora, com mais geração, talvez ela venda ainda mais, né? Mas ela consegue ser uma comercializadora sem precisar vender o que ela produz, o que ela gera. Então, isso aqui já dá muito fluxo de caixa para a empresa. Ela é geradora de caixa mesmo. Ó, a atividade de comercialização gerou um EBITDA de 202 milhões em 2024. Agregação adicional de mais de 302 milhões. Bom, né? Com contratos futuros de energia. Olha lá, destaque financeiro. O EBITDA ajustado performa de 888 milhões no quarto trimestre e 3,3 bilhões em 2024. Com conversão de caixa de 59% no trimestre, reforçando a capacidade de geração de caixa, redução da alavancagem. O lucro líquido societário foi de 277 milhões em 2024. Lucro líquido baixíssimo. Concorda comigo? Em 2024, 277 milhões. Lucro líquido baixíssimo. A BR Partners, que lucra lá seus 50 milhões por trimestre, muito menos arriscada, muito mais eficiente no quesito de serviços, muito mais resiliente nas taxas altas. Ela tá lucrando isso aí, mais ou menos. Uma empresa robusta, grande, dentro do setor perene, que é geração, energia, né? Lucrar só isso é um lucro baixo. Concorda comigo? Aí você tem que entender o porquê que é o lucro baixo. E a gente já sabe que uma parte desse lucro baixo foi por conta da compra da ESB, que foi um desembolso bilionário. Aqui ele mostra como foi o desempenho da geração de energia. Lembra que a Auren, ela é 100% geradora. 100% geradora e comercializadora, né? Mas ela é 100% geradora. Ela não tem transmissão e ela não tem distribuição. Por exemplo, a Taesa, ela é só transmissora. A Semig, ela é transmissora, geradora e distribuidora. A CPFL, ela é mais distribuidora. Então, você tem que entender como que funciona dentro do próprio setor de energia, o que a empresa que você está investindo faz. E a Auren, ela é geradora. 100% geradora. 100% geradora. E aqui você vai ver como que está funcionando a geração da energia dela. Quanto mais ela gerar, melhor. Pelo menos teoricamente, né? Porque se ela gera demais também e não consegue vender, não faz sentido. Concorda comigo? E aqui ela fala justamente sobre isso. Eu vou te ensinar um termo novo agora dentro das empresas de energia. Olha lá. Em função do cenário hidrológico desfavorável ao longo do ano, no quarto trimestre de 2024 foi marcado com grande volatilidade de preço de energia pelo aumento do despacho das termas elétricas por ordem de mérito. Aí aqui tá as considerações, ó. Apesar dos maiores valores desse curtailment aí, né? Não sei como que pronuncia isso aqui, tem sido observado no terceiro trimestre de 2024, a redução da geração no quarto trimestre persistiu devido ao atraso nas entradas de linha de transmissão, aumento do despacho termoelétrico e aumento da capacidade instalada eólica e solar. O que esse negócio do curtailment aí,
aqui, né? O que é isso? Esse é um termo utilizado dentro das elétricas, principalmente as geradoras, de perda de energia por falta de eficiência no sistema elétrico brasileiro, por exemplo. Por exemplo, vamos supor que eu produzo 30 gigawatts e eu quero transmitir esses 30 gigawatts, porque eu sou produtora, eu sou geradora. Para eu conseguir vender pro Joãozinho lá, 1000 km de distância, eu preciso de uma linha de transmissão. Só que a ANEEL, ela não conseguiu fazer com que uma empresa produzisse essa, né, construísse essa linha de transmissão. Logo, eu vou ficar sem conseguir fazer esse despacho de energia. Não vou conseguir vender essa energia para outro cara, porque não tem linha de transmissão para isso. Então é um desperdício energético. E o outro ponto ali é aumento da capacidade instalada eólica e solar. O que significa isso? Pô, tô construindo pra caramba parque eólico, parque solar, construindo pra caramba, tô gerando muito, mais do que a demanda. Eu tô ofertando mais do que a demanda. Logo, se eu tô ofertando mais do que a demanda, chega um ponto que eu não vou vender, porque eu tenho demais, não tem gente querendo comprar, e eu vou pressionar os preços para baixo. Ou seja, na verdade, eu paro a minha produção para que não tenha efeito ali nos preços, né? Ou para que eu não precise ter mais oferta do que demanda. Então eu faço a parada na produção, na geração de energia elétrica. Então ela falou que também foi impactada por conta desse efeito. Aqui ele mostra uma visão geral sobre o portfólio da Auren, ela 8.8 gigawatts de capacidade instalada, 4.7 é em hidroelétrica, que sofreu agora, né? Hidroelétrica sofreu, 3.2 eólica e 0.9 solar. Solar, ela inclusive, ela quer aumentar. A parte solar lá, dentro da capacidade que ela queria montar uma empresa que tinha 50% hidroelétrica, tá basicamente aí batido esse 50%. Depois ela queria montar 30% eólica e 20% solar. Essa parte solar aqui, ela tem, pô, 10%, né? Basicamente 10% da energia solar. Então falta ainda energia solar, o que nos faz entender que ela provavelmente vai comprar mais energia solar ou vai construir mais energia solar, né? Aqui você consegue ver quais são as usinas dela, consegue ver aqui quantos parques eólicos ela tem, quantos parques solares, né? E quais são as usinas hidroelétricas. E aqui agora a gente passa para o desempenho operacional dos ativos. Então, os ativos hidroelétricos produziu 2.1 gigawatt médio no quarto trimestre de 2024, 16% inferior ao mesmo período de 2023, por conta de um cenário hidrológico desfavorável, tá? Hidrológico desfavorável. Então, aqui nessa linhazinha cinza, você consegue ver qual foi a produção de 2023 e aqui qual foi a produção de 2024. Produziu menos, né? Gerou menos energia mesmo. Já no desempenho operacional dos ativos eólicos, Ventinho, olha lá, 1.2 gigawatt, crescimento de 15%, influenciada pela entrada da operação definitiva dos complexos eólicos Tucano e Cajuína, parcialmente compensado pelo menor recurso eólico na restrição de geração. Então teve restrição de geração, o efeito que eu falei para vocês, mas foi compensada pela entrada na operação aí dos complexos eólicos Tucano e Cajuína. Aumentou os parques eólicos, tá produzindo mais porque tem mais parque eólico agora, né? Comprou a ESB, inclusive, vai ter mais produção dos ativos da ESB. Então, estamos produzindo mais, e essa produção maior vem de melhor eficiência do que eu já tenho ou é porque eu comprei mais coisa? No caso aqui da Auren foi porque comprou mais coisa, porque teoricamente, se tivesse com os mesmos parques eólicos, ia produzir menos por conta da restrição da geração aqui, beleza? Agora, o desempenho operacional dos ativos solares, aqui você consegue perceber, e inclusive agora a gente entra num ponto que ficou muito delicado, e aqui os acionistas não gostaram muito, então presta atenção. Teve um aumento considerável na geração, por conta de entrada de operação comercial, de alguns parques solares que antes não tinham, né? Então aqui você consegue ver em cinza em 2023 e aqui como que foi em 2024, esse em azul. A geração foi muito boa mesmo, né? Aumentou pra caramba. Isso aqui é legal na Auren. Olha só, os benefícios de um portfólio ótimo. A estratégia do portfólio ótimo de geração diversificado entre eólico, solar e hidrelétrica gerou um ganho de 58 milhões e mitigou o impacto financeiro do curtailment ali. Vamos ver como é que produziu esse negócio aqui, que eu tô me sentindo um trouxa. Aí, vamos ver aqui, ó. Curtailment. Beleza. Curtailment. Vamos supor que por dia e por hora, vamos pegar por hora, fica melhor ainda. Esse aqui é um poste, esse aqui é um outro poste, esse aqui é uma linha de transmissão. E essa linha de transmissão, ela suporta 1 gigawatt por hora. Beleza? E a Auren, quando ela tá funcionando lá hidroelétrica, solar e eólica, ela produz 2 gigawatts por hora. Então aqui o efeito de curtailment seria a redução na produção, é porque ela não consegue transmitir tudo isso, correto? Então, teoricamente, o que esses 58 milhões aqui de ganho representa nisso? Quando é que funciona mais a energia eólica? E quando é que funciona mais a energia solar? Pô, a energia solar ela funciona mais quando tem sol. E a energia eólica funciona quando tem mais vento. Em geral, você consegue perceber aqui, ó, que a energia eólica, que é essa verdinha, ela produz mais depois das 18, ó. 18 às 23 horas é o pico dela. E a solar, quando é que ela produz? Ela das 5 horas da manhã até as 17 horas. Ou seja, neste momento tem produção solar e neste momento aqui tem produção eólica. Então, ela sempre tá fazendo a geração, mas não é tudo no mesmo momento, não é tudo da mesma hora. Justamente para mitigar, né, essa parte aí do impacto financeiro do curtailment.
Entendeu? Isso é legal, né? É legal uma empresa que pensa nisso, porque se ela tá pensando nisso, ela tá pensando em gerar cada vez mais. E aí ela tem que se adaptar aí realmente às limitações do sistema elétrico brasileiro. E que se consegue ver a parte de comercialização da Auren, tá ganhando lá, ó, 6.2 gigawatts comercializados. Ela realmente é notória na parte de comercialização. E aqui, legal pra caramba esse gráfico, porque aqui ela fez, ó, com a aquisição da ESB em outubro de 2024, os números estão apresentados numa visão pro forma não aditada, como se a aquisição tivesse acontecido no dia 1º de janeiro de 2023, para fim comparativo. Então aqui a gente consegue ver a receita líquida como se a ESB tivesse sido captada desde janeiro, beleza? Então aqui a receita foi de 2.666 do quarto trimestre de 2023 e no quarto trimestre de 2024 foi de 3.59, né? Então aumentou pra caramba aí a receita líquida. Aqui você consegue ver caso a ESB tivesse sido compra lá no dia 1º de janeiro de 2023. Você consegue ver aqui que também ela conseguiria aumentar pra caramba a receita líquida de 2023 para 2024. Só que o EBITDA, perceba, o EBITDA caiu. O EBITDA são os ganhos antes de impostos, taxas, depreciação e amortização. Teve uma quedinha no EBITDA, né? Então, apesar de aumentar a receita, na hora de tirar custo, tirar alguns pontos ali de despesa, realmente tem uma quedinha aí no EBITDA. Esse PMSO aqui são despesas, pessoal, material, serviço e outros. Você consegue ver que é aquela parte da sinergia, né? Então, ele economizou ali 43 milhões só no quarto trimestre de 2024, justamente por conta de economia na despesa com pessoal, material, serviços e outros. Aqui a gente chega num ponto importante, que é a dívida. Então, aqui você tem que prestar atenção. Então, para aí e presta atenção aqui no que eu vou falar agora. Qual que é o principal problema da Auren? Ela é uma empresa de gestão ruim? Não é. Ela é uma empresa que não faz direito o que ela tem que fazer? Não, mas ela gera bastante energia, inclusive vende pra caramba. É o top 1 de comercialização de energia. Então, qual que é o problema da Auren? Por que ela tá caindo? Qual que é o problema da Auren? Primeiro, o problema é o cenário macroeconômico que fez tudo cair. Concorda comigo? O cenário econômico fez tudo cair. O cenário político fez tudo cair. Logo, vai chegar um momento em que o cenário político não vai conseguir mais derrubar a cota. Vai chegar um momento que vai ficar assim, pô, mesmo que a taxa de juros esteja futura, esteja de 14%, essa empresa ficou tão barata que eu tenho um percentual de ganho previsto aqui de 20, 30, 40%, um exemplo. Só que o que faz uma empresa que deveria cair para 10, 9, cair lá para 8, 7, porque a Auren já teve um momento aí, neste ano, em R$7. O que faz essa empresa cair? E aí aqui a gente chegou na parte de estrutura do capital, porque se uma empresa ela é eficiente, ela produz, gera energia, ela tá ali, o que poderia fazer essa empresa cair? Prejuízo. A Auren, ela tem geração de caixa? Tem. Então como é que essa empresa que tem geração de caixa fica no prejuízo? Dívida. Eu gero 1 bilhão, mas eu devo 1,5 bilhão, fico 500 mil no preju. Que inclusive foi o que aconteceu nesse trimestre, né? E aí eu só lembrei aqui agora do vídeo que eu vou gravar daqui a pouco pra vocês, o vídeo de amanhã. Eu já vou pedir pra você deixar o like se você não deixou ainda no canal, porque, pô, você tá assistindo aqui um vídeo que eu tô falando sobre a minha opinião de Auren, analisando Auren junto com você, destrinchando aqui, te ensinando novas coisas, inclusive usando até o Google aqui tradutor pra poder te ensinar uma palavra nova, né? Se você não deu o like ainda, dá o like, se inscreve no canal, que eu tenho certeza que você vai aprender pra caramba. E o vídeo amanhã vai ser muito especial. Então eu já quero te preparar para o vídeo de amanhã, que amanhã você não pode perder. A gente vai comparar o Renda Mais com fundos imobiliários e comparar o Renda Mais com ações. A gente tá numa oportunidade, todo mundo aí tá falando muito desse Tesouro Renda Mais e vamos ver se esse Renda Mais é realmente tudo isso. Vamos expor o risco dele, vamos expor a rentabilidade que ele pode trazer para sua carteira de maneira real para eu e você, que somos investidores muito menores, né? Estamos investindo ali nossos 100 pila, nossos R$1.000, nossos 5 mil. Tá investindo 10 mil, você ainda é um investidor pequeno. A gente não faz tanta bagunça assim no mercado. Então, se você quiser conferir esse vídeo, cara, se inscreve aí e ativa as notificações que amanhã vai ser brabo demais. Vamos voltar pro vídeo de Auren. Se você abrir aí o relatório, o release de resultados, vai lá na página 37, que você consegue ver o desempenho financeiro consolidado. E aqui você vê desde o quarto trimestre, 2023, 2024, como que foi. E aqui no quarto trimestre de 2024, pós incorporação da ESB, olha só o que aconteceu. Aumentou a receita pra caramba, né? Olha lá, 35% de aumento de receita. Aumentou a receita pra caramba. Só que, custo com compra de energia. Olha lá, encargos de uso de rede elétrica. Então, a margem já reduziu, apesar de ter aumentado a receita, o custo com compra foi maior. Reduziu margem. Custo e despesas, pessoal, material, serviço e outros. Tá lá, ó. Seguiu a mesma casa, né? Quando a gente chega no EBIT, você já consegue ver que o EBIT diminuiu consideravelmente por conta do custo de compra com energia. Beleza? Ah, como assim, Léo, compra de energia? A Auren, ela também é uma comercializadora de energia. Então, ela compra energia de quem gera e vende. Ela vende e ganha o spread. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui uma produção, uma geradora solar. Eu consigo gerar o quilowatt-hora a 34 centavos. Um exemplo, tá? E aí eu quero vender pra
a Auren eu vendo a 64 centavos, ganhei 30 centavos. A Auren vai pegar isso a 64 centavos e vai vender a 80 centavos, por exemplo, e vai ganhar 16 centavos de uma energia que ela não produziu, uma energia minha. Só que isso é bom pra ela e bom pra mim, que eu tenho a garantia de que a Auren vai comprar a Auren, ela consegue vender melhor do que eu, então todo mundo sai ganhando. Inclusive, o que segurou o lucro da Auren foi justamente a comercialização de energia, né? Não foi a geração, foi a comercialização de energia. E ela gastou pra caramba comprando energia aí no quarto trimestre de 2024. Inclusive, é que ela explica o porquê, ó. Custo com compra de energia, incremento de 85% no trimestre, reflexo principalmente do aumento do volume transacionado da comercializadora, aliado aos novos contratos para equalizar o balanço energético da companhia em função da frustração de geração no período. Então, teve uma frustração de geração no período, era para gerar pra caramba, não teve como. E ainda teve problema eólico, né? Então gerou bem menos, por isso ela comprou mais. E aí quando a gente chega na parte do EBITDA, você já consegue perceber que o quarto trimestre de 2023 foi 3 vezes melhor, né? Praticamente 3 vezes melhor do que o quarto trimestre de 2024. E aí, se a gente olhar o EBITDA ajustado, já que ela ganhou com marcação de mercado, porque na verdade o pessoal tá considerando isso aqui, né? Enfim, mas a marcação de mercado, junto com o EBITDA ajustado, ficou praticamente a mesma, né? Praticamente a mesma. Mesmo o resultado ter sido tão pior ali em cima, aqui o EBITDA quase chegou lá, dando 12% de queda. E aí, olha aqui, resultado financeiro líquido. Olha isso aqui, resultado financeiro líquido. Isso aqui comeu praticamente todo o resultado da Auren, né? E aí o resultado líquido realmente, ó, o lucro líquido foi de preju, 363 milhões de preju contra 220 milhões de lucro lá no quarto trimestre de 2023. Então o pessoal tava esperando dividendos da Auren, pô, isso aqui foi uma cacetada na cabeça. Pô, não vai receber dividendo. E eu já vou falar sobre isso. Já que a gente não vai receber dividendo de Auren, o que a gente pode esperar de Auren? Toda essa explicação foi para te mostrar que o que mais tá tirando dinheiro do lucro da Auren são as dívidas. São as dívidas, olha lá, o desempenho financeiro e gestão eficiente do estrutura de capital, tá? Geração de caixa incremental proveniente dos ativos que entraram na operação 2024, mais 1,5 gigawatt, aliada às sinergias da aquisição da AES Brasil, são importantes na trajetória da desalavancagem. Então, eles estão falando que a partir de agora, 2025, eles vão desalavancar. Inclusive, foi uma entrevista que o CEO da própria Auren falou lá em outubro de 2024. Em 2025, a gente vai desalavancar a empresa, porque nós sabemos, está muito endividado. Olha só, ela tem uma dívida bruta de 27 bilhões, tem uma liquidez de 8,1, alavancagem de dívida líquida aí de 5,7 vezes. Dívida líquida sobre EBITDA maior do que 5 é BO. Você tem que confiar muito na empresa, tem que confiar muito na gestão para poder investir, porque é dívida pra caramba. E nós não estamos falando dessa dívida em momento de taxa de 2%. Nós estamos falando dessa dívida em momento de taxa de juros futuros de 14%, 14,5%. Então, é uma dívida alta mesmo. Ela tem de liquidez aqui 8,1 e ela consegue pagar ali até 2027, tá tranquilo. Até 2027 tá tranquilo. Depois de 2028 começa aqui, né, a maior parte do pagamento, mas perceba, é 2,1 bilhão que ela tem que pagar em 2025, 1,5 bilhão que ela tem que pagar em 2026. Você espera realmente receber dividendos dessa empresa? E o que mais chateou os investidores foi isso aqui, ó, um projeto eólico Cajuína 3. Cajuína 3 com 112 megawatts aqui de capacidade instalada, tem um fator de capacidade de geração superior a Cajuína 2 e Cajuína 1 devido à característica do relevo. O complexo Cajuína se tornará um cluster eólico de 796 megawatts de capacidade instalada no Rio Grande do Norte. E o CAPEX esperado para isso aqui é 750 milhões de reais. Ou seja, vamos desalavancar, vamos desalavancar, vamos desalavancar, vamos desalavancar. 2025, brau, vamos construímos aqui já, vamos gastar mais 750 milhões de reais. Mas não ia desalavancar? Não, mas esse projeto é bom. Aquisição a todo custo, construção a todo custo, será que compensa? Será que é isso que a gente quer aqui com a Auren? Então, isso aqui é uma crítica forte à Auren. Você que é acionista da Auren, você precisa entender o que está acontecendo com ela. Não é um mar de rosas aqui não, não é empresa, porque é setor perene vai dar certo. Não, calma aí, não é assim também não. Não é assim que funciona. Tá alavancada pra caramba, o projeto de desalavancagem ainda não foi apresentado, não tivemos um cronograma de amortização, algo assim que nos convencesse que realmente isso é possível. O CFO da Auren, inclusive, falou, o objetivo é voltar a alavancagem ao redor de 3 a 3,5 vezes o dívida líquida sobre EBITDA em 3 a 4 anos, ou seja, você vai esperar de 3 a 4 anos para o EBITDA voltar ao normal, porque EBITDA de 3,5 é um EBITDA dentro das energias elétricas já alto. O EBITDA de 3 já é alto. A gente permite isso para as energias, para as empresas de energia, porque elas têm alta previsibilidade de caixa, principalmente transmissoras. A Auren não é uma transmissora, é uma geradora. Então, a gente precisa olhar vencimento de contrato, a gente precisa olhar se isso aqui realmente faz sentido para você, ó. Alavancagem da Auren de 3,4 para 5,7, 2023 para agora, né? E a decisão de construir a Cajuína em 3 impacta ainda mais o indicador. Você consegue ver aqui, ó, o CEO da Auren, o Fábio, disse que a decisão de investir em Cajuína 3, um projeto originalmente da AES Brasil, já constava no plano de negócio da aquisição. Tinha 2 projetos passivos de construir, Cajuína 3 ou Tucano 2, Cajuína se mostrou muito mais interessante ao ponto de vista do retorno. Tem toda a estrutura de conexão já
pronta e o fator da capacidade é um dos melhores do setor elétrico, de 62,4%. Isso já recertificado por nós. E aqui, inclusive, ele justifica, ó, o índice de alavancagem de 5,7, dívida líquida sobre EBITDA, o patamar elevado das taxas de juros do longo prazo tem pressionado as ações da Auren. Esperamos que o papel continue altamente correlacionado com as condições financeiras do país no curto prazo, ou seja, taxa alta, o papel vai sofrer. No entanto, os fundamentos microeconômicos devem prevalecer no longo prazo, que eles quiseram dizer aqui, né? Pô, no curto prazo a Auren vai sofrer, mas no longo prazo o que vai dizer é o fundamento da empresa. Então, se você confia no fundamento da empresa, faz sentido você investir nela agora. Se a gente olhar a Auren aqui no Investidor 10, ela tá com um PL de 35. Apesar de estar com PVP abaixo de 1, o que justifica que é mais barato você comprar a Auren na bolsa do que montar uma Auren do zero agora, o PL, ou seja, o lucro que ela tá entregando pelo preço dela atual, tá muito alto. Uma das empresas mais caras de geração da bolsa. Um dividendo yield aí de 4,74. Isso aqui não vai acontecer porque esse 4,74 tá levando em consideração o último pagamento, que foi feito lá em março de 2024. Quando a gente passar de março de 2025 e não vier nenhum pagamento, não se surpreenda com dividendo zero de Auren. Então você que vai investir em Auren agora, meu amigo, preste atenção no que você tá fazendo. Você tá investindo numa empresa de setor elétrico, que é uma empresa do setor perene que deveria pagar muito dividendo, que não deveria estar tão alavancada assim, mas ela foi contra todas as empresas, se alavancou pra caramba. Pode ser que ela recupere? Sim, pode ser que ela recupere. E aí eu quero fazer uma continha bem básica aqui junto com você. Se eu entro na Auren aqui, você consegue perceber que, pô, nem de longe, mesmo levando em consideração o dividendo médio dos últimos 5 anos, nem de longe ela bate aí os preços teto, nem no Peter Lynch, nem no Valuation Basin, no Graham que ela quase passa, mas é realmente por conta do VPA dela, que ela tá com o PVP muito descontado. O Graham gosta muito de empresas descontadas, mas você consegue perceber que não é uma empresa barata. Se a gente joga ela no preço teto projetivo, cara, vai ficar muito abaixo, sem nenhum tipo de ganho, porque não é a intenção dela pagar dividendos agora. Então ela é uma empresa de valorização, E aí a gente tem que fazer uma comparação básica. Se a gente pega aqui, por exemplo, CEMIG, que é uma empresa também de energia elétrica, é uma empresa também que tem transmissão, geração e distribuição, que inclusive está na primeira do ranking aqui da MGD. Você consegue ver que, inclusive, se você coloca aqui Valuation Basin, Graham, Peter Lynch, Joel, ela tá barata em todos, margem muito boa, ROI muito bom, dívida líquida sobre EBITDA, pô, baratíssimo, e o PL muito barato, dividendo yield de 11. Se a gente pega essa CEMIG e joga aqui um dividendo yield de 11,67, e lembra, se eu investir em Auren, ela realmente não vai me pagar dividendo nos próximos 3 a 4 anos, foi isso que o CEO disse. Se eu jogo aqui numa planilha do Excel, acompanha comigo. No caso da CEMIG, só levando em consideração o dividendo yield, e eu vou levar em consideração que ela vai pagar essa faixa de dividendo yield, porque a gente já projetou CEMIG. Se você quiser um vídeo só de CEMIG, inclusive, eu peço que você deixe o like no vídeo e comente aqui, deixa um comentário, Léo, eu quero um vídeo de CEMIG, comparando CEMIG com outra empresa. Só você deixar no comentário que eu faço esse relatório aqui pra você também. Mas perceba, a CEMIG pagando um dividendo de 11,64% ao ano, e sem variação nenhuma, não vai valorizar nada. Ela hoje está cotada aí aos seus 11,39, CEMIG 4, e vamos supor que ela não vai valorizar nada, vai ficar 11,39 daqui 4 anos, a gente vai abrir a bolsa, vai estar 11,59, variação de 0%. Só que só levando em consideração o dividendo yield, o seu patrimônio retornou em 55%, meu amigo. 55%, ou seja, então supondo que você investiu R$1.000 em CEMIG, hoje, daqui 4 anos, nessa previsão que a gente está fazendo aqui, você teria R$1.555, beleza? Se a Auren não vai pagar dividendo nenhum, a gente precisa de pelo menos uma variação de cota de 11% ao ano. Para ela variar em 4 anos, 50%. Se ela variar em 4 anos, 50%, eu vou ter também esse ganho de capital. Porque se eu colocar aqui uma média de variação de cota, por exemplo, ali, igual o dividendo yield, né? Ou se você acha que ela vai variar 12% por ano, ou 10% por ano, ou 5% por ano, pô, se você acha que ela vai variar aí, seu 55,51% em 4 anos de variação de cota, beleza, aí justifica você investir em Auren, porque aí você vai ter a mesma variação que o CEMIG e ela vai voltar a pagar dividendo, e aí se o dividendo for igual ao do CEMIG agora, né, você vai conseguir aí uma empresa que vai te remunerar tanto quanto o CEMIG. Mas, olhando pro custo de oportunidade, porque a CEMIG já tá bom agora, a Auren ainda não, então você vai arriscar daqui 4 anos, que a Auren já tá pagando isso agora. Então, teoricamente, você ia querer uma valorização, pelo menos o dobro aqui de Auren, variação em 4 anos, pelo menos o dobro. Ou seja, ela teria que variar em torno aí de 22, de 18% ao ano, durante esses 4 anos, para que você tenha uma valorização de 100%. Uma valorização hoje de 100% na Auren levaria ela ali pros R$16, que é algo que é possível. É possível que ela chegue nos R$16. Afinal, se a gente pega aqui a cotação padrão, nos últimos anos, depois do desdobramento ali, depois de virar a Auren, né, ela já custou R$15 e pouco, né? Agora é uma Auren muito mais robusta do que o que ela era aqui, e ela chegou a custar 15. Mas lá porque ela tinha um fluxo de caixa muito grande por conta da indenização. Então, depois dos pagamentos, ela chegava a custar 13 ali, né? Uma Auren normal, sem o pagamento indenizatório. Então, teoricamente, valorização de R$5 é possível caso ela quite essa dívida em 3 a 4 anos. E aí, se ela começar a pagar ali seus 5%, 10% de dividendo yield, como você tem uma valorização de 100%, o seu yield on cost vai ser
ser mais alto. Então, investir na Áurea hoje só justifica realmente se você acha que ela vai ter uma valorização nos próximos 3 a 4 anos de 70%, 80%, 100% de valorização na sua cotação, porque aí ela começa a pagar seu dividendo que não vai começar de 11% igual a CEMIG, vai começar muito menor, vai começar ali seus 5%, 6%, só que aí é 6% sobre isso, 13, 14 reais, você comprou aí com seu preço médio de 8 reais, então seu yield on cost vai ser mais alto. Fora isso, eu não vejo sentido investir em Auren no momento, se você tem várias outras oportunidades de mercado que já estão pagando bem, que já podem aumentar o seu fluxo de caixa agora, para você já receber mais dividendo e continuar aumentando seus aportes nesse momento que a bolsa está em queda, inclusive comprando Auren se você quiser, né? Como eu já tenho Auren na minha carteira, não vou aumentar minha posição de Auren, porque na minha opinião existem outras melhores oportunidades, inclusive no setor de energia elétrica, do que a Auren no momento. Como eu já estou posicionado, eu vou realmente aí deixar o ativo em quarentena. Confesso que se você for investir em Auren no momento, você precisa ter uma paciência muito grande, e como eu já tenho outros ativos de risco dentro da minha carteira, não vejo sentido aumentar minha posição em ativos de risco nesse momento, principalmente nesse momento, né, que a sua carteira está pedindo muito mais fluxo de caixa do que risco. Então, tendo isso em mente, analise o seu caso. Isso aqui não é recomendação de venda se você tem Auren, não é recomendação de compra se você não tem. Analise o seu caso, vê se cabe na sua carteira, se couber na sua carteira, seus 20% de risco ali dentro da carteira de ações, é um bom investimento. A empresa não é ruim não, a empresa é boa, a gestão é boa, só vai ter que ter paciência aí para que ela quite essa alavancagem, né? A gente não sabe como vai ser o comportamento da empresa. O CEO falou que esse Cajuína 3 já estava previsto nos planos, mas e se tiver mais coisa que está previsto no plano e a gente não espera? E mais alavancagem, vai? Pode ser que a empresa, chegue num nível de alavancagem que é totalmente fatal para ela, entre aspas, né? É uma empresa que no momento ela tem condições ainda de gerar caixa para pagar, mas o caixa todo gerado vai para pagamento, não vai ter dividendo, você não vai ver nada disso. E a valorização da cota não vai acontecer enquanto não começar a quitar a dívida. Enquanto não começar a quitar a dívida, ela vai ficar aí nesses patamares de 7, 8, pode chegar a bater um 9 ali, depois cair de novo para 8. Não espere muita coisa. É uma empresa que tá cara pra caramba no momento. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, que será, pior que o vídeo amanhã vai ser brabo mesmo. Amanhã vocês vão ficar impressionados. Já se inscreve aí, porque amanhã eu vou falar sobre o Tesouro Renda Mais, que tá sendo tão comentado aí na internet.